Lei dos gases ideais, continuação. Na aula passada, nós chegamos à expressão muito conhecida, que é PV igual a nRT. Tá? Muito conhecida e muito apresentada já nesse formato, tá? Ou quase nesse formato. Agora, nós sabemos que essa lei dos gases ideais, ela veio exatamente da lei de Boyle, onde pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais para uma massa fixa e temperatura constante. Também ela vem, essa PV-NRT, da lei dos gases, né, de Charles-Gay-Lussac, que é uma lei para pressão constante, massa fixa, que o volume varia linearmente, né, com a temperatura em graus Celsius, ou nesse caso aqui já tendo a contribuição do Lord Kelvin, né, William Thomson, que o volume é diretamente proporcional à temperatura termodinâmica, tá bom? Então, essas duas leis aqui, fazendo uma substituição, tá? Nós chegamos nessa expressão aqui. Essa expressão aqui, que traz o coeficiente de expansão térmica a 0 graus Celsius, que surgiu exatamente na lei de Charles-Gay-Lussac. Nós vimos na aula passada que Charles verificou que todos os gases sofriam uma expansão com a mesma grandeza, ou seja, quando variava 10 graus Celsius, todos os gases tinham um coeficiente de expansão térmica igual, constante. Tá? Diferente, por exemplo, portanto, como esse coeficiente de expansão térmica ele é constante para todos os gases, foi possível escrever exatamente essa expressão aqui, tá? Bem simples, né? Além do mais, com essa temperatura termodinâmica, deixando de usar temperatura em graus Celsius. Tá? Então, esse coeficiente de expansão térmica aparece aqui também, né, quando nós misturamos essas duas equações aqui, tá? Está explicado na aula passada. E aí, nesse caso, surge também uma constante B. Essa constante B, ela essa sim, é associada a cada gás. Então, se formos trabalhar com gás cloro, teremos que ter a constante B do gás cloro. Se formos trabalhar com gás oxigênio, temos que ter a constante B do gás oxigênio. Mas o modelo que nós estamos construindo é o modelo do gás ideal. Então, no modelo de gás ideal, né, nós também podemos transformar essa expressão aqui, né, de tal forma que essa constante específica do gás ela sai daqui. Tá? E como foi feito isso na aula passada? Olha, aqui é a massa da amostra do gás. Então, para qualquer cálculo da massa da amostra do gás, nós precisamos ter a constante específica do gás, o coeficiente de expansão térmica, a pressão, o volume e a temperatura. Né? Então, isso aqui é uma equação de estado. Tá? Eu, conhecendo o estado do meu gás, eu consigo determinar a sua massa. Tá? Mas se essa massa aqui transformarmos numa massa específica, essa massa específica, tá, ela será uma massa para condições de pressão, volume e temperatura padrão. Então, se eu usar uma pressão padrão P0, um volume padrão V0 e uma temperatura padrão T0, essa massa da amostra passará a ser uma massa que eu chamei M maiúsculo, uma massa característica nessas condições de pressão, volume e temperatura padrão. Então, quem escolhe esse padrão aqui? Quem escolhe esse padrão é a UPAC, tá? A União de Química Pura e Aplicada Internacional. Então, nesse caso aqui, com essas condições padrão, nós vamos obter massas características de qualquer gás. Tá? Trocamos esse valor todo aqui por uma constante. Tá? Trocamos todo esse valor aqui, tá, por uma constante, a constante dos gases ideais. Tá? Então, daqui a pouco nós vamos ver como obter essa constante e quais são esses valores aqui de pressão, volume e temperatura padrão. Resultado, neste caso, temos que introduzir nesse momento aqui o princípio de Avogadro. Esse princípio foi apresentado, né, por um italiano físico, Amadeo Avogadro, em 1811, onde ele fez a seguinte proposta: volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas. Então, ele já defendia a questão, né, de átomos e moléculas naquela época, né? Isto é, eles contêm a mesma quantidade de substância. Interpretando o princípio de Avogadro para essa expressão que nós temos aqui,
se nós temos volumes iguais de dois gases diferentes, pressão e temperatura, em condições de temperatura e pressão, ou seja, nas mesmas temperaturas e nas mesmas pressão, os valores de pressão e temperatura, esses valores aqui sendo iguais, nós vamos ter a mesma quantidade de matéria, tá? De moléculas dos dois gases. Então nós podemos propor o princípio de Avogadro, tá? E imaginar um volume, uma temperatura e uma pressão padrão. E aí eu sei que essa massa aqui, de dois gases diferentes, por exemplo, se eu imaginar essa massa aqui para o oxigênio, se eu imaginar essa massa aqui para o gás cloro, mas eu já sei que essa massa aqui vai ser da mesma quantidade de moléculas de gás oxigênio e da mesma quantidade de moléculas do gás cloro. Então, pelo princípio de Avogadro, se escolhermos pressão, volume e temperatura padrão, nós vamos ter sempre a mesma quantidade e aí nós vamos calcular a massa específica, essa massa característica, para quantidades iguais de todos os gases que formos trabalhar. Tá? Então, nesse caso aqui, o princípio de Avogadro, só em 1860, ele é reconhecido. Avogadro já tinha morrido. Tá? E numa conferência internacional na Alemanha. E a partir desse reconhecimento, só no início do século XX, que essa quantidade, né, essa quantidade proposta no princípio de Avogadro foi determinada. Tá? Porque precisava também ter as condições. Que condições seriam essas? De pressão, de volume e temperatura, para encontrar essa quantidade que Avogadro pensou no seu princípio. Tá? Então vamos agora substituir esses valores aqui e entender que quantidade é essa. Então, nós temos essa expressão aqui, onde eu substituir o valor, né, de P0, V0 sobre T0, né, substituímos por R. Então aqui eu substituí por R. Ó. Essa constante, que nós vamos chamar de constante dos gases ideais, tá? Então eu vou colocar aqui, ela é a constante dos gases ideais, que ela vai se transformar numa constante universal, tá? Constante dos gases ideais. A gente percebe logo uma informação que a massa, essa massa característica que nós vamos apresentar agora, ela é função dessa constante. Ela depende dessa constante, ela depende das condições padrão. Se a IUPAC um dia mudar essas condições padrão, que daqui a pouco eu vou falar sobre elas, se a IUPAC decidir mudar essas três condições padrão, essa massa característica vai mudar também. Também vai mudar, né, se escolhermos valores diferentes aqui. Nós sabemos que para dois gases com volumes iguais, nas mesmas condições de pressão e temperatura, nós temos a mesma quantidade de matéria, nós temos a mesma quantidade de moléculas desses gases. Consequentemente, se eu mudar a pressão, o volume e a temperatura, eu vou ter quantidades diferentes. Eu vou ter valores de R, outro valor de R, uma outra quantidade diferente, consequentemente, uma outra massa característica. Olha que interessante essa informação, que passa geralmente despercebida, tá bom? Para todo mundo, né? Inclusive os livros, textos, eles não deixam clara essa informação. Então, por exemplo, ó, quando pegamos essa expressão aqui e isolamos o valor de B, aquela constante B de proporcionalidade que eu expliquei na aula passada e que é função do gás, depende do gás, tá? Quando isolamos esse valor de B aqui e substituímos, tá? Por exemplo, substituímos aqui, ó, tá? Nós vimos isso na aula passada, tá? O que é que vai acontecer? A gente vai cortar os valores aqui e nós vamos chegar exatamente no que é a equação que nós conhecemos hoje, que é PV igual a massa da amostra dividida pela massa característica multiplicada pela constante dos gases ideais, T. Chegamos nessa expressão aqui, ó. Tá? Chegamos nessa expressão aqui. E na aula passada,
nós vimos o quê? Que quando eu divido a massa da amostra por uma massa característica, que eu já sei que tem uma quantidade específica, né, de moléculas do gás. Então, quando eu divido a massa da amostra por essa massa característica, eu vou ter o número de massas características. Tá? Então, nós chamamos, inclusive, esse valor aqui de N. E essa expressão ficou a expressão que nós conhecemos. O número de massas características, RT. Tá? Mas quem é essa massa característica? Ora, nós vamos escolher condições padrão agora. Ó. Quais são as condições padrão que foram escolhidas pela IUPAC? Tá? União Internacional de Química Pura Aplicada. Quais foram essas condições padrão? Essas condições podem até mudar, mas ela pode mudar um detalhe apenas, mas as condições originais, iniciais, quando elas foram escolhidas, nunca mudaram. Então, nós vamos trabalhar com as condições iniciais. Então, veja bem, as condições iniciais são as seguintes, ó. Pressão é 1 atm. Tá? Mas a pressão padrão não é bar, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Tá? Temperatura 273,15 Kelvin. Lembramos que a expressão do gás ideal, a lei dos gases ideais, e todo o desenvolvimento já surgiu, né, já está com as propostas de Lord Kelvin. Então nós já não trabalhamos mais com graus Celsius. Nós temos que trabalhar com a temperatura termodinâmica. Então no caso, ó, já trabalhamos com 273,15 Kelvin. Agora, nessas condições, utilizando o princípio de Avogadro, olha que interessante. Foi que Avogadro disse que se eu tenho dois gases nas mesmas condições de pressão e temperatura, eu vou ter o mesmo volume e vou ter também a mesma quantidade de moléculas. Tá? Então, neste caso, esse volume aqui, né, porque ele diz volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, tem a mesma quantidade de matéria. Então, esse volume aqui, que o princípio de Avogadro, né, sugeriu, o valor vai ser exatamente esse aqui. Ó. Vou colocar aqui. Ó. Corrigindo aqui. Litro. Pronto. Tá? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre esse valor. Então, olha que interessante. Então, com esse volume aqui, 2 gases, 3 gases, né, 1000 gases, nessas mesmas condições de temperatura e pressão, vão ter a mesma quantidade de substância. Vai ter a mesma quantidade de moléculas. O mesmo número de moléculas. Melhor até dizendo. Tá certo? Então, neste caso, que número é esse? Então, para essas condições aqui, surgiu aqui, tá, uma quantidade, de moléculas. Tá? Que quantidade é essa? Então, se formos usar o princípio de Avogadro, né, nessas condições aqui eu tenho associado uma quantidade. E a mesma quantidade para qualquer gás. Tá? No sistema internacional de unidades, tá, essa quantidade foi chamada de mol. Tá? Então, no sistema internacional, essa quantidade foi chamada de mol. Tá? Então, o mol de moléculas é a quantidade de moléculas que nós vamos ter de qualquer gás quando eles estão nessas condições padrão. Eles têm todos o mesmo volume, eles têm todos a mesma temperatura e a mesma pressão, qualquer tipo de gás. Tá? Neste caso aqui, eu posso até dizer que esse volume, ele é um volume
para cada mol. Posso até dizer já, usar aqui a quantidade. Ó. Então, se eu tenho um mol, eu tenho esse volume, caso a pressão e a temperatura sejam esses valores aqui. Tá bom? Sendo assim, se eu usar essas condições padrão, P0, T0 e V0, tá? Sugerida pelo IUPAC, essa massa característica aqui, e agora ela vai ser aqui, ó, então vai ficar, tá? P, ou melhor, vou até fazer assim, N é igual, ó, quem é N é o número de massas características. Então esse M maiúsculo, tá? Vocês estão percebendo que é a massa que tem essa quantidade de moléculas. Porque essa massa característica, ela surgiu quando surgiram, né, exatamente P0, V0 e T0. Essa massa característica surgiu quando surgiu a constante dos gases ideais. Então essa massa característica está associada a essa quantidade de moléculas, está associada ao quê? Ao mol. Então vai ser a massa, essa massa que a gente será a massa, tá? Massa de um mol de moléculas. Então, quando eu tenho a massa de um mol de moléculas, eu tenho uma massa molar. Posso chamá-la de massa molar a partir de hoje. A massa de um mol de moléculas. Consequentemente, essa massa aqui, ela representa a massa de um mol. Ó, ela representa a massa de um mol apenas. Ó. Então, se eu divido a massa da amostra pela massa de um mol, eu tenho o quê? Um número de mols. Então, N vai ser chamado de número de mols. Tá certo? Cujo plural é feito aqui com uma regra como fosse na língua inglesa. Tá certo? Ao invés de moles, como alguns livros mais antigos, o nome a gente chama de mols. Número de mols. Tá? Basta dividir a massa da amostra pela massa que eu já entendo que é a massa característica. Porque nós acompanhamos a construção dessa fórmula. Nós observamos quando surgiu essa massa característica. Essa massa característica, ela é, ó, função dessa constante aqui. Tá? E essa quantidade de moléculas que é o mol, tá? A quantidade de moléculas que é o mol. Então, um mol equivale a, tá? Então, só no século XX, mais de 100 anos depois que Amadeu Avogadro morreu, a partir do seu princípio de Avogadro, né, a partir do seu princípio, né, imaginando, né, volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de temperatura e pressão, tem a mesma quantidade, que quantidade é essa? Foram feitos vários experimentos, existem vários experimentos didáticos, inclusive, que você pode fazer, para você chegar exatamente que quantidade é essa, que nós estamos chamando de mol, mas quantas unidades tem essa quantidade? Tá? Então, essa quantidade aqui, eu peguei o valor correto aqui hoje, aceitável, é 6,022, tá? Vou escrever só até aqui, 10 a 23, ó. Tá? No caso aqui que a gente está trabalhando, ó, moléculas. Tá certo? Então, este número aqui, hoje é chamado de constante de Avogadro. Nós chamamos de N, geralmente é usado Na. Olha, que é chamada de constante de Avogadro. Então, eu já entendi que se eu tenho esse número de moléculas de gás oxigênio, né, de moléculas de O2, eu já sei que eu vou ter um mol de O2. E quanto é a massa de um mol de O2? Quanto é a massa de 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de O2? É a massa, né, a famosa massa molar do gás oxigênio, que nós já usamos há muitos anos.
Tá? E assim sucessivamente. O mol de CO2, o mol de dióxido de carbono, eu já sei que são 6,022 vezes 10^23 moléculas de CO2. E quanto é a massa dessa quantidade de moléculas de CO2? Quanto é essa massa? Essa massa é a massa molar do CO2. Tá? Então eu vou, né, determinar essa massa, geralmente a gente dá em gramas essa massa. Tá? Então, na próxima parte aqui, tá, eu vou explicar mais sobre essa questão. Portanto, nós já entendemos o que é o conceito de mol, ele é do Sistema Internacional, né? Ele foi implantado, ele foi apresentado à comunidade acadêmica em 1971, tá certo? A quantidade de mol. Nós já sabemos o que é a constante de Avogadro, tá? Então, esta nossa expressão aqui, PV igual a nRT, ela já tem uma história. Nós percebemos que, para a construção dessa lei dos gases ideais, nós temos aí um estudo, né, de aproximadamente 150 anos. Tá? 150 anos em contribuição de vários pesquisadores, que muitos não foram falados aqui. Falamos apenas dos principais. Tá? Mas dessa expressão aí, ela tem a constante R, que nós sabemos de onde ela veio. Em muitos casos, em muitos livros, são apresentadas tabelas e mais tabelas dos valores de R. Mas é importante nós sabermos, né, como achar o valor de R, e nós já sabemos de onde esse R veio. Tá? Então, a constante do R aqui, nós sabemos que ela é determinada, ó, por P0, V0 sobre T0. Nós sabemos também que esses valores, eles foram determinados pela IUPAC. E eu vou usar aqui os valores originais, ó, 1 atm, daqui a pouco eu falo também um pouquinho sobre isso. Vou usar aqui a temperatura, que é 273,15 Kelvin, e vou usar o volume molar, que é 22,41,38 litros a cada mol do gás, tá bom? Então, com essas condições padrão, nós podemos sim determinar o valor de R. Então, quanto é o valor de R para essas condições aqui? Vai ser o quê? Pressão, 1 atm. Volume, que é a gente chama isso aqui, ó, de volume molar. Não é o volume para um mol? Da mesma forma que temos a massa molar, tá? Nós temos o volume molar. Vou até colocar aqui, ó. Volume molar. Então vai ficar 1 atm multiplicado pelo volume molar. 22,4138 litro. Tá? Litro. Vou apagar aqui um pouquinho, ó. Por mol. Se é por mol, vamos colocar mol menos 1, fica mais bonito. Ó. Dividido, tá, pela temperatura padrão. Qual é a temperatura padrão que a IUPAC escolheu? 273,15 Kelvin. Então, a constante R dos gases ideais, se a gente fizer esse cálculo aqui, ó, fazer agora em tempo real, vai ser 22,4138 dividido por 273,15. Né? Porque 1 aqui é o elemento neutro da multiplicação, então eu obtive aqui, ó, 0,082, que a gente conhece bem, ó. Aqui tem um outro zero aqui, vou deixar só zero aqui, ó. ATM, litro, com a menos 1, que é o A menos 1. Tá certo? Então, esta é a constante dos gases ideais para as unidades que nós utilizamos, ó. Tá? Nós utilizamos ATM, litro, 1 a menos 1, que é o A menos 1. Importante aqui, que agora eu vou falar, ó, essas condições aqui, um ATM, nós chamamos de pressão normal. O que será a pressão normal? É a pressão ao nível do mar. Tá? Então, o ATM é chamado de pressão normal. Se a ATM é chamada de pressão normal, todas essas condições aqui, nós chamamos de condições normais, por conta do 1 ATM,
condições normais de temperatura e pressão. Essas são as famosas CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Só que a IUPAC, em 1982, tá? Na sua reunião anual, cada ano a IUPAC faz uma reunião com todos os representantes de todos os países do mundo. Tá? Então, em 1982, foi decidido que a pressão padrão seria 1 bar. E nós já falamos por que aconteceu isso. Porque 1 bar foi convencionado que é uma pressão que equivale a 10 a quinta Pascal. Porque nós sabemos que o ATM, na aula de revisão de pressão, eu mostrei isso, que um ATM não é 10 a quinta Pascal. É 1,01,325 vezes 10 a quinta Pascal. Tá certo? Então, por conta de facilitar esse arredondamento, de trabalhar com 10 a quinta e não com 1,01,325 vezes 10 a quinta, se a gente continuasse usando a TM como pressão padrão, teríamos que usar esse valor aqui, que é um decimal exato. Então, para não usar mais esse decimal aqui exato, usando em potência de 10, notação científica, tá? Uma forma mais simples é criar uma nova unidade, não mais ATM, dizer, né, é o bar, dizer que é a unidade padrão e dizer que é 10 a quinta Pascal, resolveu o problema. Tá? Mas como é que fica o R? Vai mudar o R? Porque ao invés de usar um ATM aqui, nós vamos usar, né, quanto um ATM equivale a um bar? Ou trocar aqui por bar? Né? Na verdade, não. O que a gente pode fazer é o seguinte, esse R não vai mudar, porque se esse R mudar, ele está associado completamente, ó, eu posso dizer que ele é diretamente proporcional, pessoal, à massa molar. Ele também é diretamente proporcional à constante de Avogadro. Então entenda uma coisa, ó, se o R, né, aparecer no Jornal Nacional, no Fantástico, né, em qualquer noticiário aí, que a constante dos gases ideais que você estudou quando era criança, que você estudou quando era jovem, não é mais o 0,082 ATM, litro, mol menos 1, Kelvin menos 1. Aí o PAC decidiu mudar essa constante. O que é que vai acontecer? Todas as massas molares mudarão. A massa molar, tá, do gás oxigênio, por exemplo, ó. Quanto é a massa molar do gás oxigênio? A massa molar do gás oxigênio, nós sabemos que cada oxigênio, tá, a massa atômica dele, né, é 16. A massa molar é um mol de moléculas de oxigênio. Então, a massa vai ser em gramas, então vai ser exatamente 16 com 16, 32 gramas por mol. Tá certo? Então, aquela massa não vai ser mais aquele valor, ela vai mudar. Por que ela vai mudar? Porque a quantidade de moléculas de O2 será outro caso seja mudado esse valor aqui. Consequentemente, tá, se resolvermos mudar algo aqui, tá, nesses valores aqui, o que vai alterar é o outro valor, vai alterar o volume molar. Tá? Vai alterar o volume molar. Então, por exemplo, ó, se usarmos, por exemplo, a pressão, não vamos usar essa pressão aqui, 1,01 vezes aqui da Pascal. Vamos usar o outro valor. Mas aí eu vou fazer o seguinte, ó, 1 bar é 10 a quinta Pascal. Tá certo? Né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar outras condições aqui só para mostrar o que é que modifica. Tá? Outras condições aqui. Por exemplo, a pressão, tá? Vamos continuar usando um ATM. A temperatura, não vamos usar mais 273,15, que equivale a 0 graus Celsius. Vamos usar 298,15 Kelvin. Certo? Podemos mudar as condições padrão? Ó, mudei a temperatura. Ó. Mas como eu não posso mudar esse R, porque se eu mudar o R muda, né, a gente já entendeu que todas as informações mudarão, e não muda só a massa molar, a constante de Avogadro, todas as outras propriedades termodinâmicas mudarão. A entalpia molar, a entropia molar, a energia de Gibbs, tá?
e inúmeras outras propriedades que não são nem muito conhecidas. Tá? Por isso que não pode mudar essa constante aqui. Consequentemente, eu vou ter que determinar qual vai ser o novo volume molar, ou seja, para essa quantidade, né, essa constante de Avogadro aqui, quanto é que vai ser esse novo volume? É isso que vai acontecer. Mas vai manter isso aqui, ó. Isso aqui vai se manter. Tá bom? Vamos descobrir, curiosidade, ó. Então nós sabemos que R é igual a quem? Tá? É P0, V0 sobre T0. Nós queremos saber, se não usarmos a temperatura mais 0 graus Celsius ou 273,15, passarmos a usar, né, a temperatura de 25 graus Celsius, tá? Que nós chamamos de temperatura ambiente, tá? Nesse caso aqui, quanto é que seria o novo volume molar que alguns livros apresentam? Então vocês podem encontrar em alguns livros um outro volume molar que não seja esse. Então o que é que aconteceu? Você já sabe, o R não muda. Então as outras condições mudaram, então por isso que o volume molar foi obrigado a ser mudado. Então quero calcular V0, então quanto é que vai ser V0? V0 vai ser, ó, tá? Produto aqui, R, temperatura T0 sobre P0. Volume molar, o novo volume molar, nessas novas condições, tá? Vai ser, quanto é o R que nós vamos usar aqui? 0,0820 atm litro, mol menos 1, Kelvin menos 1. Opa, Kelvin menos 1. Certo? Dividido por quem? Pela nova temperatura escolhida. 298,15. O que? Kelvin. Tá? Portanto, usar todas as unidades, né? Sempre. Sempre. Então, eu vou cortar o que aqui, ó? Tá? Esse Kelvin aqui, tá? 298 Kelvin, tá? Dá para cortar com esse Kelvin menos 1, pessoal? Tá? Dá para cortar esse Kelvin menos 1? Então, o que é que nós temos aqui? ATM, litro, mol menos 1. Faltou a temperatura aqui. Puxa, eu botei a temperatura errada. Desculpa. Desculpa. Então, na verdade, aqui, ó, essa temperatura aqui é 200, estava dando tudo errado. Tá vendo como é importante mudar a unidade? 273 Kelvin, não ia poder cortar o Kelvin. E a pressão aqui, nós vamos continuar usando a ATM. Tá? Vejam como é importante as unidades aí, ó. Ia me confundindo aqui, ó. E agora sim, ó. Agora a gente cortando aqui, a gente sabe que está no caminho certo, ó. Kelvin com Kelvin menos 1, não dava para cortar de forma alguma, e sobrou só litro por mol, que nós já sabemos que é o volume molar. Então, fazendo esses cálculos aqui, qual é esse volume molar, tá, para essas novas condições que alguns livros textos trazem? Então, 0,082, que multiplica 273,15, e que vai ser dividido, né, por 1, tá? E dá exatamente aqui, tá? Aqui eu errei, ó, de novo. A nova temperatura aqui, nós decidimos colocar 298,15. Muito bem, ó. Tá? Aqui é tudo em tempo real. Tá? Deu o mesmo valor de R, né? Deu o mesmo volume do volume molar, eu já vi que tem alguma coisa errada. Então, de novo, 0,082 multiplicado por 298,15 dividido por 1, né, que é a mesma coisa. Agora sim, agora é o volume que eu estava, né, aguardando. E qual é o volume que eu estava aguardando? Um volume diferente desse. Só pode ser, né? Então, 24, 44, 83 litro por mol. Vou colocar assim, ó. Litro por mol. Tá? Então, quando encontramos um volume molar diferente desse aqui, ó, tá? Pode olhar que a temperatura foi escolhida diferente. Tá? Mas o R nunca vai mudar. Tá? E só mais uma informação nessa parte aqui, é que um R que é bastante utilizado, ó, já que é P0, V0 sobre T0, ó, é quando a pressão é dada em Pascal. Então, quando a pressão é dada em Pascal, e para chegar nesse R aqui, nós já entendemos que foi a partir de um ATM, foi a partir de 273,15, foi a partir desse volume molar aqui, e eu quero manter o R, certo? Eu poderia até usar esses novos valores aqui, ó. Achei esse V0 e ia fazer a mesma coisa, mas vamos começar aqui dos números originais, certo? Então, qual é a pressão? 1,01
325 vezes 10 a quinta Pascal. O que é que eu estou fazendo? Estou trabalhando nas unidades Pascal. O volume vai ser metro cúbico. Ora, nós sabemos que 1 litro, tá? 1 litro é 10 a menos 3 no metro cúbico. Tá? 1 metro cúbico tem 1000 litros. Nós sabemos que 1 metro cúbico tem 1000 litros, ou 10 a terceira litros. Tá? Como eu quero transformar de litro para metro cúbico, eu divido por 10 a terceira. E dividir por 10 a terceira é multiplicar por 10 a menos 3. Eu já expliquei isso em aulas anteriores. Então, nesse caso aqui, o volume vai ser 22,4138 vezes 10 a menos 3 litro por mol. Tá? Dá para entender, ó. Dividido por quanto? Pela temperatura que nós estamos usando aqui, as originais aqui, ó. 273,15, tá? Kelvin. Por que eu não usei esse volume aqui? Tá? Porque eu preferi usar a temperatura original. Se eu usasse esse volume aqui, poderia? Poderia, desde que essa temperatura fosse quanto? 298,15. Estava a mesma coisa, tá? Então, este R, que é muito famoso, tá? E aqui teve um errinho também, ó, metro cúbico. Eu estava preocupado mais com o espaço aqui, ó. Já transformei em metro cúbico, né? Porque eu já coloquei o 10 a menos 3. Fazendo essa divisão aí, fazendo esse cálculo aí, ó, 1,01325 vezes 10 a quinta, multiplicado por 22,4138, exponencial de menos 3, dividido por 273,15, dá exatamente 8,314, tá? 40. Vou colocar assim, ó. Tá? Qual unidade? Pascal, metro cúbico, Kelvin menos 1, mol menos 1. Tá certo? Posteriormente, quando a gente for estudar termodinâmica, nós vamos observar que Pascal vezes metro cúbico é o Joule. Mais na frente. E vocês vão encontrar muito nos livros que o R é 8,314,40, Joule, Kelvin menos 1. É a mesma coisa. Tá bom? Então, esses dois valores de R são os mais conhecidos. Se vocês precisarem, por exemplo, achar um valor de R em outras unidades, você está fazendo um concurso, você está fazendo uma prova, você não tem uma tabela de valores de R que eu não aconselho, eu aconselho fazer na hora, em tempo real. Como é que você faz isso? Ora, basta substituir aqui esses valores aqui na unidade que você quer. Por exemplo, se o volume ele não é em litro nem em metro cúbico, ele é em mililitro, você só vai transformar esse valor aqui em mililitro. Sempre vai ser por mol, que nós já entendemos que é a quantidade do Sistema Internacional do princípio de Avogadro e que associado à constante de Avogadro, que é a quantidade 6,022 vezes 10 a 23 moléculas, né? A temperatura se mantém geralmente Kelvin. Aqui não pode mudar não, se mantém geralmente não. É em Kelvin sempre, porque faz parte do fundamento para que nós chegássemos nessa expressão. Ó. Não tem para onde correr. Tem condições de você calcular um R em outra temperatura? Não. Não dá. Tá? Então, nesse caso, essa temperatura aqui sempre vai ser em Kelvin, porque está no fundamento da expressão. E a pressão, tá? Se ele quer um R em bar, se ele quer um R, tá, em milímetros de mercúrio, só é você, no lugar de um ATI, por exemplo, aqui, transformar em 760 milímetros de mercúrio. Então, isso aqui foi em milímetros de mercúrio, aqui foi em Kelvin, e aqui foi em centímetros cúbicos ou mililitro, você vai ter um R com essas unidades aí. Tá? Se for centímetro de mercúrio, a mesma coisa. Então, a gente encontra tabelas e mais tabelas com esses valores de R, nessas inúmeras unidades, que percebe-se que não é necessário. Porque todos aqui sabem calcular o R quando for necessário. Basta saber quem é P0, quem é V0, quem é T0. Só isso. Tá? E lembrar das condições normais de temperatura e pressão. Tá bom? Até a próxima aula.